Pessoal, daqui a pouco a gente já vai começar esse bate-papo aí, que nós teremos com o Walter Maciel, CEO da AZQuest. Opa, Walter já entrou na sala. Tudo bom, Walter? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, que prazer tê-lo aí na nossa Imagina, live. uma honra aí ser convidado, poder fazer parte aí dessa live e estar aí mais próximo de vocês, né? Então, pessoal, peço a todos aí que quiserem fazer pergunta, tem o chat aí para fazerem suas colocações, tá? E aí, pedido alguma inserção aí para perguntar, é só clicar na mão levantada lá no Raise Your Hands, tá? E também a gente está com a companhia aqui dos assessores de investimentos de GPX, tá? Pessoal aí também bem à vontade para participar e interagir. A ideia aqui é esse bate-papo, né? Trocar uma ideia, conversar. O Walter, ele é um cara de muita experiência no mercado, então vamos aproveitar o momento aí para trocar uma informação de forma bem leve, até porque o dia está todo mundo trabalhando num ritmo louco, né? Então acho que a gente tem que tentar Estamos ser o mais trabalhando mais, né? possível. Tá bom? Walter, com você, suas apresentações aí, fica à vontade que o show é seu. Bom, primeiro, quero agradecer, é um prazer estar aqui com a turma da GPX. Contem conosco para o que precisarem. O que eu vou tentar é contar um pouco da minha história, da empresa, como é que a gente está olhando para o cenário e o que fazer olhando para frente. Você fica à vontade de ir também me guiando, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que você acha que vale a pena, vamos interagir, não tem problema nenhum. Não preciso de ditadura. Então, ir aqui conversando juntos é sempre muito bom. Vou fazer o seguinte, então. Começar a contar para vocês como que a gente está entrando nessa crise, o que eu estou vendo. Acho que a primeira coisa é a seguinte. Eu comecei minha história no mercado financeiro em 1991. Eu sou carioca, vim para São Paulo muito cedo, sou formado em economia pela PUC do Rio de Janeiro e achava que aqui era onde estavam as melhores oportunidades. Eu já sou, né, eu acho que boa parte de nós mais velhos somos de tempos de crise, né, em que o Brasil vivia uma crise econômica danada e você não tinha atividade produtiva fora o mercado financeiro. Então, era só no mercado financeiro que eu via oportunidades para decolar a minha carreira e, por isso, logo cedo vim para o Banco Safra fazer parte da mesa internacional do banco em 1991. Vai aí bastante tempo, mas logo em 94 eu peguei minha primeira crise, que foi a crise do México. Depois a gente teve a crise da Argentina, a primeira, e eu recebi o terceiro convite para fazer parte do Banco Garantia, banco hoje conhecido, né, do Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Beto Sicupira, tanta gente brilhante, acabaram comprando a Brahma, a Antártica, né? A Ambev comprou a Interbrew na Europa, depois a Budweiser, Kraft, Heinz, todo esse troço. E eu achava que lá eu ia ficar rico, né? Vi um monte de gente que ganhou muito dinheiro. Falei, que maravilha, né? E aí veio a crise da Rússia, outra crise da Ásia, e em 97, finalzinho do ano, o banco estava alavancado 10 vezes em títulos externos e o banco quebrou. Então, foi a minha primeira crise pessoal. Fomos vendidos para o Credit Suisse, fiquei lá mais muitos anos, e em 2006 fui convidado pelo Luiz Carlos Mendonça de Barros, nosso ex-ministro das Comunicações, que privatizou a Telebrás, ex-presidente do BNDES, foi o grande responsável pelo programa de desestatização do Brasil, mas que também tinha uma carreira brilhante, né, na iniciativa privada, foi fundador do Banco Matrix e também do Planibank. E aí o Luiz Carlos me chamou para vir fazer parte da Quest, que era, inicialmente, ele montou como um family office dele. Ele montou a Quest com o mesmo padrão que ele tinha montado o Matrix. Ele dava as ideias macroeconômicas e tinha um time que ia lá e implementava as ideias.
Isso foi em 2001. Aí família, amigos falaram, puxa, como é que a gente pode investir junto? Em 2003, a Quest começou a abrir fundo para terceiros. Eu fui chamado em 2006, me associei, virei sócio, e percebi que, primeiro, né, a gente tinha um produto só, que era o fundo macro, que era um produto muito bom, muito bem tocado, mas uma empresa com um produto só, naturalmente, já é uma empresa mais frágil. Então, eu falei, puxa, esse negócio de ficar no restaurante só ter um prato, depois o cara quer fazer um regime, ou está com aversão a risco, quer outra coisa, eu não tenho o que entregar. E a minha experiência toda no Banco Garantia era em renda variável. Falei, então vamos montar uma equipe aqui de ações. E aí começamos, né, com fundos de ações, fundos long short, e deu tudo muito certo. Em 1 ano e meio, a empresa cresceu quase 15 vezes, passamos a ter o maior fundo macro do Brasil. O Luiz Stuberger veio lá e falou, puxa, vocês vão ser o próximo verde. Depois desse abraço dele, deu tudo errado, né? Brincadeira, eu adoro o Luiz. Mas a gente entrou em 2008, eu tinha entrado numa empresa que tinha 250 milhões sob gestão, e em 1 ano e meio a gente levou para 3.250. E entrei em 2008 muito confiante. E aí vem um ano muito duro e uma crise braba financeira, mais aguda do que essa, mas mais fácil de detectar, mais fácil de entender, porque era muito concentrado no sistema financeiro. Por que eu digo mais aguda? Porque ali, se os bancos todos quebram, para o mundo se reorganizar, isso é muito mais difícil. Mas veio uma crise muito violenta e nós perdemos lá na Quest 90% dos ativos sob gestão em 6 meses. Primeiro porque o dinheiro foi embora internacional, os bancos não tinham funding e falaram o seguinte, puxa, eu preciso manter esse dinheiro aqui dentro de casa. Então, eu vou falar para o cliente, olha, tira o dinheiro dos fundos, porque tem muita volatilidade, eu te dou um CDB aqui a 14%, muito mais fácil e mais seguro. E assim, nós passamos por uma crise muito aguda. E, em vez de achar que isso foi azar, foi papai do céu, que não gostava da gente, a gente, em 2009, falou, não, peraí, o que a gente pode aprender e extrair dessa crise para que na próxima crise a gente esteja mais preparado? E eu cheguei a 2 grandes conclusões, meio óbvias, mas mais difícil do que a conclusão é o que fazer com ela e como resolver os problemas. Primeiro problema, eu ainda tinha 85% dos recursos vindos de fundos de bancos. Então, o fundo de bancos é um perigo, porque pode ter 30 mil clientes, mas é um cara só que aperta o botão de entrada e saída. Todo mundo entra e todo mundo sai junto. Então, você fica muito na mão de um cara só. Na verdade, eram 3 caras ali, 3 bancos grandes, que tinham uma parte muito grande do nosso patrimônio. Você vai dizer, puxa, mas isso é passado antigo, não existe mais isso. Dos 10 maiores gestores do Brasil, independentes, nós somos um deles, eu te garanto que pelo menos 6 ou 7 têm bem mais de 50% do patrimônio vindo desses fundos. E há poucos anos atrás, a gente teve um outro caso, que foi da Advis, que bateu 9 bi sob gestão, depois de anos de trabalho. Os caras tiveram um crescimento muito rápido. Em 1 ano e meio, vieram de 9 bi para 300 milhões. Então, eu acho que na hora também de olhar para gestores, isso é um componente que deve ser analisado pelo investidor, porque o gestor que não tem a estabilidade e pulverização do passivo corre risco, né? E fica mais difícil administrar uma crise dessa. E o segundo motivo é que a gente ainda era muito concentrado, 90% quase dos recursos no fundo macro. A gente, em 2008, deu 114% de CDI nos long shorts, deu bolsa Bovespa mais 27%. A Bovespa perdeu 42%, o nosso fundo perdeu 15%. Foi muito bem. E o fundo macro perdeu o CDI, deu 0 no ano. E isso foi suficiente para uma crise desse tamanho. Então, a partir de 2009, a gente começou a pulverizar muito o negócio, pulverizar o passivo, trabalhar com fundos de pensão, RPPS, multifamily offices, agentes autônomos, plataformas digitais, e começamos também a diversificar ainda mais a prateleira de produto, para ter produto para todo tipo de cliente e mais, produtos complementares que um cliente só pode comprar. E também comecei a diversificar muito a equipe de gestão, para também não depender de um cara só. Eu não quero depender nem de um produto, nem de um cliente, nem de um gestor. Eu acho que isso é uma estratégia inteligente para fortalecer a empresa. E não é um processo fácil de fazer, né? Porque quando você quer ter muito produto, você precisa ter uma identidade e uma só forma de operar.
Então, você precisou fazer na Quest uma coisa muito difícil, na minha visão, e é raro no Brasil você encontrar outros exemplos, que é institucionalizar o negócio. As pessoas que vêm para a Quest enriquecem o processo, trazem muitas ideias bacanas, mas aprendem a trabalhar da maneira da Quest, porque todo mundo que trabalha aqui trabalha da mesma maneira. Eu brinco o seguinte, eu estou fazendo essa live aqui do meu MacBook Pro da Apple. Se você for olhar aqui atrás dele, tem uma maçã prateada. Se você for olhar o meu telefone, também tem. Se você for olhar o sistema operacional do telefone, do computador, de qualquer produto da Apple, o sistema é fechado. Os produtos falam um com o outro, eles têm a mesma qualidade, a mesma estética. Você tem uma expectativa em relação ao que você vai encontrar. O que a gente fez na AsiaQuest são 83 fundos, 27 abertos ao público em geral, tem muito fundo exclusivo, de várias estratégias, ações com 15 anos de histórico, ações Small Mid Caps, que foi eleito em janeiro o fundo da década com 10 anos de história, ações Long Bias com 9 anos de história, Long Short com 13 anos. Long Short, a nossa estratégia Long Short tem 0 de correlação com a Bolsa. Qual é a vantagem? Que eu posso ter os fundos de ações e os Long Short juntos, que eu não estou sobrepondo o risco, ao contrário, eu diversifico o risco. Os fundos macro, renda fixa, inflação, ativo, né? e renda fixa ativo, o multimercado macro, que é um fundo que pode investir em qualquer tipo de mercado, crédito high grade, debêntures incentivadas, UFA, arbitragem e previdência privada. A gente entrou com quase 20 bi sob gestão nesse ano, em todas as estratégias, e com menos de 15% do passivo nas mãos dos bancos de varejo, presentes em 27 plataformas digitais e com 170 contratos de distribuição e mais de 200 mil clientes dos nossos fundos. Então, nós entramos nessa crise, agora já vou falar da crise, mas eu queria meio que apresentar quem nós somos, já entramos nessa crise muito mais preparados do que a gente estava em 2008. Eu já perdi nesse ano mais patrimônio que eu tinha sob gestão em 2008. A empresa continua muito bem. Então, nós temos hoje 16 bi sob gestão, a empresa é extremamente rentável, mesmo sem taxa de performance, ninguém vai ser demitido e a gente continua com o nosso plano de longo prazo. Então, eu acho que essas crises são muito importantes para a gente também pensar nas nossas vidas, nos nossos negócios, na sociedade, nos nossos países, porque isso tudo vai ser transformado pela crise e é uma oportunidade de melhoria e de evolução pessoal e profissional. Quer falar alguma coisa ou posso seguir? Opa, Walter, a gente só fica muito feliz e assim, ter essa oportunidade de te escutar e ver que, poxa, não são todos as assets, né, independentes que conseguem ter esse padrão de qualidade que você formou, uma ampla e diversificável oferta de produtos de investimento, né? Então, isso tudo mostra o grau de competência, a excelência que vocês têm na gestão e o comprometimento, né, que tem com o investidor que aplica nos fundos de vocês. Isso é excelente, a gente só fica feliz e isso engrandece ainda mais ainda o nosso evento. Tá? Obrigado. Lindas palavras. Obrigado. Vamos continuar, Walter. E aí, eu quero manter também aberto aqui, quem quiser fazer pergunta, utilize o chat. Claro, Caio. Fique à vontade, pessoal, tá? Porque aqui é uma interação. O Walter é a nossa estrela aqui, mas a gente interage, né, Walter? Não, eu estou aqui para isso. Esse compromisso existe. Todos os fundos passam pelo mesmo processo de investimentos, pelo mesmo cenário. A gente tem a oportunidade de discutir cenário semanalmente. Ali você pode falar o que quiser, brigar. Inclusive, brigar é bom para que a gente possa estressar os casos e definir o cenário. Mas uma vez que o cenário é definido, todo mundo opera no mesmo cenário. Não tem ninguém operando contra para ano que vem mostrar um produto. Olha, todo mundo foi mal, mas esse produto está bem. Inclusive, todos os produtos da casa batem os seus benchmarks desde o começo. Todos os produtos também têm o mesmo controle de risco, têm o mesmo controle de liquidez. E eu acho que uma coisa que é muito importante, ninguém da AsiaQuest participa de conselho de administração de empresa alguma. Nós tivemos já nessa crise alguns exemplos aí de conflito de interesses. Como é que eu vendo o papel de uma empresa onde eu sou conselheiro
Eu vendi por quê? Porque eu tenho informação privilegiada, nós não fazemos parte, e ninguém na ZQuest tem uma tese inteligente que a gente quer provar a longo prazo e às custas dos nossos investidores. Falando um pouco dessa crise, eu gosto muito de fazer um paralelo com a crise de 2008. E eu comecei falando de como a crise de 2008 afetou a ZQuest, né? Nós éramos a Quest Investimentos. Em 2015, nós demos uma saída bacana para o nosso sócio fundador, para o Luiz Carlos. Eu acho que esse é um outro evento raro na gestão do país, um sócio fundador sair e a empresa continuar crescendo e firme. Nós demos uma saída bacana para o Luiz Carlos e também para o BTG Pactual, que era também sócio da empresa. E de 2015 para cá, nós temos uma história de total independência de gestão, mas nós temos como parceiro a Azimut, que é a maior gestora da Itália, uma das maiores da Europa e com presença em 18 países. Isso também ajuda a gente, na nossa discussão, que já tem um time macro que olha a economia internacional e local, um time de equities que olha as empresas do ponto de vista de análise de empresas, um time de crédito que também olha para as empresas, mas de um outro ponto de vista, e interagem, eu acho que dá uma visão mais ampla da economia. A gente ainda tem a oportunidade também de interagir com os times da Azimut ao redor do mundo. Quando a gente veio em 2008 e passou por aquela crise, era uma coisa muito nova, porque na Primeira Guerra Mundial, e você vai contar a história, não, essa história é curta, mas eu acho que é um bom paralelo. A Primeira Guerra Mundial, quando acabou, os vencedores maltrataram muito os perdedores. Então, você tinha ali a Alemanha, Itália, o Japão era uma outra questão, mas que foram muito maltratados pelo Tratado de Versalhes, e aquilo pavimentou o caminho para que o ódio crescesse e que você pudesse criar as condições para uma outra grande guerra, só 2 décadas depois. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os vencedores falaram, puxa, não podemos fazer a mesma coisa, a gente tem que agora agir diferente, senão a mesma coisa vai acontecer, vai ter a Terceira Guerra Mundial. E como a tecnologia vai evoluindo e a letalidade das armas vai aumentando, uma Terceira Guerra Mundial vai ser uma coisa ainda mais complicada. Então, o que aconteceu? O mundo foi lá e... O mundo não, liderado principalmente o mundo anglo-saxão, né? Estados Unidos e Inglaterra, porque os países europeus acabaram sendo liberados, né? Quem realmente venceu a guerra foram os Estados Unidos e a Inglaterra e a União Soviética. A União Soviética, por definição, estava afastada, fechada, e Estados Unidos e a Grã-Bretanha lideraram uma organização do mundo em torno da cooperação multilateral. Então, fizeram lá Bretton Woods, depois fizeram FMI, ONU, Organização Mundial do Comércio, Plano Marshall para reconstruir a Alemanha, para reconstruir o Japão. E essas iniciativas todas fizeram com que essas sociedades que perderam a guerra pudessem se tornar algumas das sociedades mais ricas do mundo 30 anos depois, como o caso da Alemanha e do Japão. E nós tivemos um período nunca visto antes na história da humanidade, não é exagero, parece que é o Lula falando, né? Nunca antes na história, mas de fato não é exagero. A gente nunca viu na história da humanidade um período de prosperidade tão grande, com incorporação de mercados emergentes a se tornarem países desenvolvidos, como o caso da China, da Coreia do Sul, do Chile e tantos outros, tirar gente da miséria, distribuir renda e ter um mundo globalizado. E quando chegou 2008, o mundo não passava por uma crise há 70 anos. Você vai falar, puxa, você não sabe nada de história, né? Teve a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, teve os 8 dias da crise de mísseis de Cuba, teve a questão da Guerra do Yom Kippur, todas coisas muito localizadas ou muito rápidas. Mesmo a queda do Muro de Berlim e a derrocada do Império Soviético foi uma coisa muito específica. Então, quando veio uma crise generalizada global em 2008, o mundo não sabia o que fazer. E demorou-se muito a tomar a iniciativa. Então, primeiro, tinham aqueles que achavam que os governos ajudarem ia criar
um risco moral. Então, os governos não poderiam ajudar as empresas que estavam passando por dificuldade. Eu até entendo o argumento da escola austríaca, por sinal, concordo. Eu acho que numa economia que está correndo normalmente, o cara que é ineficiente tem que quebrar, para que o cara que é eficiente possa ganhar mercado e prosperar. Isso melhora a vida de todo mundo. Mas não é verdade quando tem um cataclisma, um choque externo, um terremoto, um furacão, um tsunami, ou um coronavírus, ou uma crise de 2008 que começou a querer arrebentar o sistema bancário. Você imagina que, sem a ajuda do governo americano, a Goldman Sachs teria quebrado. A Goldman Sachs não é uma empresa ineficiente, mal tocada, nem o JP Morgan, nem tantos outros. Então, ficamos muito tempo discutindo besteira. Ah, vai ter moral hazard, não vai. E muita gente boa lá fora, mas também aqui no Brasil, quantos blogueiros já apagaram de seus blogs comentários de que a gente ia passar por uma grande hiperinflação no mundo. E se vocês prestarem atenção, tem alguns bobocas aí que estão repetindo isso tudo agora de novo. Quer dizer, achar que vai ter hiperinflação agora é loucura, né? Em 2008 já era besteira, mas era uma besteira mais plausível. E aí as pessoas ficaram muito tempo discutindo. Da Lehman Brothers até o governo americano fazer alguma coisa, quando a Lehman quebrou, demorou 1 mês e meio. Então essa letargia foi contaminando. Aí o George W. Bush teve coragem e bancou, né, o quantitative easing, o TARP, o governo americano levar o juro para zero, encharcar o sistema de dinheiro, comprar títulos do mercado, e o Obama foi além. Então o governo americano salvou a Ford, a GM, a IG, Ginnie Mae, Freddie Mac, e depois vendeu todos os ativos que comprou com lucro. Então, qual é a grande vantagem dessa crise agora? É que a gente já sabe o que fazer. Em 2008 a gente não tinha a menor ideia e ficou batendo cabeça há muito tempo. Agora, foi uma crise que começou muito localizada, era um choque de oferta na China. E está tendo um problema lá na China. Vamos ter problema porque a gente não vai conseguir aqui as peças para equipamentos que a gente precisa fabricar. E aí, quando o negócio virou globalizado, a gente viu uma coisa nova no mundo, um choque de oferta e demanda simultâneo com paralisação do trabalho. O que faz? Bom, a gente já sabe o que tem que fazer. E as ações dos governos foram muito rápidas, inclusive do Brasil, pela primeira vez. O Brasil teve a capacidade de agir dessa forma. Por quê? Em parte porque a gente tem hoje 370 bi de reserva internacional. No passado não tínhamos. Então a gente passava por crises em que a economia contraía, mas a gente tinha que levar os juros para a estratosfera. Agora a gente tem uma crise que a gente pode jogar o juro para baixo e ser anticíclico, coisa que no passado a gente não conseguiria ser. Tivemos um pacote do Banco Central de 16% do PIB, pacote muito forte, um pacote do BNDES muito interessante e uma equipe econômica arejada. Paulo Guedes veio com a missão, com a qual eu concordo, mas totalmente, de reduzir o tamanho do Estado, de reduzir a participação do setor público na economia. Mas na hora que ele viu que era uma crise, uma pandemia que estava afetando tudo, deu um cavalo de pau e falou: vamos sair da nossa linha e tentar minimizar os efeitos. Eu faço uma comparação muito grande com aquela equipe de 2014 e 2015 que estava marchando para o precipício e não adiantava. Amigos, não eram só inimigos, muita gente ligando, falando: olha, está errado, vai explodir o lado fiscal, e não adiantava. A ideologia era muito forte. Então, essa equipe ser flexível ajuda muito. Porém, a gente tem um problema grave, que é, nós temos no Brasil uma sociedade muito desigual. Então, na Alemanha, você tem 9 meses de seguro-desemprego. Na França, são quase 2 anos. Aqui você não tem. Então, você tem que lidar em como conseguir proteger as pessoas e achatar a curva e, ao mesmo tempo, tentar, de alguma maneira, começar a reorganizar a economia para as pessoas voltarem a trabalhar, porque você está tendo uma contração de renda muito grande. E como você não tem proteção social, tem muita gente que não vai ter capacidade de passar por essa crise sem ter uma piora de padrão de vida muito severa. Lembrando que desemprego forte a longo prazo também causa morte. E não estou falando de causar morte porque é psicológico, porque existem milhares de estudos que provam que a falta de emprego e a falta de renda levam a doenças psicológicas, mas também físicas
e a gente tem que impedir isso. Então, assim, olhando para esse quadro todo, o que a gente consegue, antes de começar a responder as perguntas, tá? O que a gente consegue olhar para frente? Primeira coisa, coisas que a gente pode dizer no meio disso tudo, que são as poucas coisas que a gente sabe. A gente não sabe se pode vir uma segunda ou terceira onda. Então, isso é algo que é um risco que vai estar no cenário por algum tempo. E é imprevisível. E vai ter que ser acompanhado. Como o Brasil, o negócio começou depois, a gente vai ter que estar olhando para quem começou antes e vendo como que isso acontece. E por isso que é tão necessário manter esse distanciamento social, mesmo com a curva brasileira, apesar do caso no Amazonas, no Pará, no Ceará, ainda serem muito sérios. Em São Paulo, claramente, a curva já virou. Mas a gente não pode se precipitar para não fazer esse troço voltar. Mas a gente sabe que a China negou que havia um problema, mascarou o problema, depois, isso no final de dezembro, no começo de janeiro, percebeu que o negócio já tinha ido, e aí resolveu fazer o shutdown, e a gente sabe que 2 meses depois o negócio melhorou bastante. Então, a gente já tem um parâmetro para olhar para cá. Quando a gente olha mesmo para a Itália, onde a coisa saiu de controle, também 2 meses depois a situação melhorou muito. Na Espanha, 2 meses depois também melhorou muito. Em Nova York, que a coisa foi terrível, e eu tenho, não se pode ter certeza de nada, mas eu tenho confiança, sim, que o fator clima atrapalha. Onde você acha que você vai ter mais chance de pegar uma pneumonia? Na praia tropical com calor ou na montanha nevada com ar seco? Então, claro que regiões mais frias, o que não quer dizer que não tem esse problema em Belém, e em Belém não neva. Mas você tem que olhar para vários fatores. Em Nova York, a coisa era muito violenta, você já está vendo a curva também começando a cair de maneira mais bem consistente, para dizer a verdade. Então, a gente já tem um panorama de tempo para essa primeira onda. De novo, você está contando com uma segunda e terceira? Não, mas eu não estou afastando a hipótese. E enquanto a gente não tiver um remédio, uma vacina, a gente não pode sair comemorando que acabou. A gente pode dizer que vencemos essa primeira batalha, depois tem que ver o que tem pela frente. Porém, eu sou muito confiante de que os estímulos do capitalismo para quem achar essa cura, um remédio ou uma vacina, são muito grandes. Então, você tem um monte de laboratório grande trabalhando fortemente e firmemente nisso. Não acho que as pessoas também não têm humanidade e não querem ajudar, mas acho que os estímulos econômicos permitem investimentos pesados para buscar isso. E acho que a gente, ainda esse ano, vai ver, até o final desse ano, vai ver alguma coisa nesse sentido. Qual é a outra coisa que a gente tem certeza absoluta? Que todos os governos do mundo estão agindo, quase todos os governos do mundo estão agindo muito rapidamente e gastando pesadamente endividamento fiscal para poder minorar os efeitos de curto prazo dessa crise. E isso é a coisa correta a fazer. Portanto, não adianta, é bobagem ficar pensando se o Brasil vai ficar mais endividado ou não. Todo mundo vai ficar mais endividado, todos os países. Então, aquela corrida dos cavalinhos do Fantástico lá do futebol. Não adianta... é você em relação aos outros. Não é se o leão corre... se você corre mais do que o leão. Se você corre mais do que o teu vizinho. Então, o Brasil vai aumentar o endividamento, mas os Estados Unidos também, a Europa também, a China também, a Argentina, o México, a Coreia do Sul, a África do Sul, a Turquia. Então, essa preocupação com o fiscal é bobagem, a menos que nós façamos outras bobagens que eu vou deixar para frente. Mas, num primeiro momento, o endividamento fiscal não me preocupa. Segundo ponto, ao crescer o endividamento para fazer isso, você está comprometendo o crescimento futuro no mundo inteiro. Então, como é que o mundo entrou, lembrando de 2008? 2008 era o seguinte, moral hazard, vai vir hiperinflação no mundo com esses estímulos. 12 anos depois, em 2020, nós começamos o ano, aí a gente olha, faz aquela discussão dentro da empresa, olha cenário internacional, como é que o mundo vai ser esse ano? Bom, a China, que crescia 12% 15 anos atrás, hoje está crescendo 6%.
E os dados chineses não são tão confiáveis, mas, de qualquer forma, cresce 6% ao ano. Muito, mas num ritmo bem menor. A Europa não cresce. A lá Japão não cresce, o crescimento é anêmico, deu estímulo para a caçamba e não adianta que não cresce. Estados Unidos crescem, o Trump fez lá uma jogada arriscada, coitado, deu muito azar. 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, veio o melhor número de emprego da história dos Estados Unidos. Acho que o mérito aí grande é do Obama, mas o Trump não atrapalhou e fez aquela redução de impostos para pegar de volta com o aumento de arrecadação, com o crescimento, e deu um azar danado, porque na hora que a coisa pegou, assim como o Brasil, a economia brasileira parecia que ia decolar, o coronavírus veio, e aí, 2 semanas depois, o pior dado de desemprego da história americana também. Esse era o mundo, com os juros mais baixos que a gente já viu e com a inflação global mais baixa que a gente já viu. Por que não teve hiperinflação? Porque o choque de 2008 foi muito violento e teve que gastar muito dinheiro da economia global para minorar os efeitos do choque. E aquele gasto reduziu a renda que podia ser consumida. E se você não tem consumo, o preço não sobe. Inflação é o quê? Quando o preço sobe. Por que o preço sobe? Porque tem mais gente comprando do que vendendo. E não foi isso que aconteceu de 2008 para cá. A propensão do americano, inclusive, a consumir diminuiu. Como é que vai ser o mundo daqui para frente? Com certeza absoluta, vai ser um mundo que está fazendo um outro esforço fiscal gigante 12 anos depois daquele de 2008, o que vai comprometer crescimento de longo prazo do mundo todo. O mundo inteiro vai crescer menos. O que isso quer dizer? E aí, para quando a gente começar lá na frente a falar de fundos e investimentos, a gente está falando aqui dos aspectos macroeconômicos e sociais da crise, também vamos falar da parte geopolítica, mas um mundo que vai crescer menos e que vai ter muito menos inflação e que, por isso, vai ter juros muito mais baixos do que a gente já esperava antes. Então, os juros no Brasil e no mundo vão ser muito menores. Isso me deixa aliviado, por um lado, porque a nossa profissão não vai ser obsoleta. Vão precisar da gente, tanto no advisory quanto aqui na gestão. Porque, a menos que você queira que o seu patrimônio renda 2% ao ano, você vai ter que tomar risco, amigo, não tem jeito. Então, isso é o que a gente consegue ver. Vamos lá. E quais são os riscos que o Brasil corre associados a isso? Acho que o primeiro risco é o caos político, né, pelo qual o país passa. O país hoje fez uma opção de romper com o modo antigo de fazer política, mas não precisava vir associado ao não fazer política de forma alguma, que foi o que a gente começou a fazer. A gente teve um governo agora anterior, que foi o governo do presidente Temer, que pegou o Brasil arrebentado por uma crise fiscal devastadora, mas que conseguiu incutir na sociedade a necessidade de reformas, de olhar para o lado fiscal, que começou, de alguma maneira, a ir pressionando pela reforma da Previdência, e um governo que conseguiu fazer, mesmo com escrutínio enorme, né, não só da Lava Jato, mas da Globo, de todos os jornalistas olhando e vendo de perto. Então, não acho que foi por corrupção, foi por diálogo que o governo... Acho que o presidente Temer era alvo, perseguido pelo seu próprio passado, pela sua história antes. Mas ele, como presidente, conseguiu fazer um governo que aprovou a PEC do teto dos gastos sem uma emenda do Congresso, nenhuma emenda, nunca vi um troço desse, pegou todo mundo de surpresa, conseguiu fazer uma reforma trabalhista muito interessante. Por quê? Capacidade de diálogo e organização. Hoje a gente está sem essa capacidade. E eu acho que, se existe ali esperança, é de que os fatos recentes tenham feito com que a temperatura subisse demais. E talvez por isso, a partir de agora, o governo comece a procurar um outro caminho. Porque claramente dá para ver que de 1 ano e meio para cá, a gente conseguiu algumas coisas importantes. A gestão do Paulo Guedes e equipe vem conseguindo resultados importantes e a gente fez a reforma da Previdência. Mas é pouco, dado a popularidade que esse governo teve logo no início e a quantidade de votos que o presidente recebeu, podia ter feito muito mais.
E para isso é necessário dialogar, conversar, construir apoios, ver interesses comuns. Você não precisa corromper para conseguir voto. Você pode perguntar, olha, por que você não quer votar nesse projeto? Por que você é contra? O que eu posso alterar aqui para pegar teu voto? Você tem algum outro projeto que para o teu constituinte é importante? Eu sei que você vai estar, por exemplo, congelando o salário do servidor público. Eu sei que isso vai ter um custo para você muito grande. Mas tem um projeto de uma escola, uma fábrica, uma estrada, que eu posso te ajudar, e você vem aqui e vota comigo nisso? Ou posso fazer uma alteração nesse projeto? Falta um pouco isso. Esse é um risco que o Brasil tem. Dois riscos muito grandes. Um, eu acho que as últimas 2 semanas, apesar de toda a confusão, foi positivo, que era o risco do Congresso usar essa crise para arrombar os cofres públicos e socorrer estados e municípios, não por causa do coronavírus, mas por causa do trabalho que eles não fizeram para ajustar suas finanças. Então, o Fernando Henrique, lá atrás, fez a lei de responsabilidade fiscal, tão importante. Temer fez o teto dos gastos. E existe uma tentativa de romper isso, o que traria um descalabro para as finanças brasileiras. Se a gente tivesse hoje certeza absoluta que nada disso acontecerá, eu tenho certeza que a curva de juros brasileira ia desinclinar muito. A curva hoje brasileira é muito inclinada, por quê? Porque todo mundo sabe que os juros vão ter que ficar muito baixos no curto prazo, porque a inflação vai ser baixa, que a gente deve ter esse ano, a nossa conta, -7 de PIB, então, e um desemprego enorme, então não vai ter inflação. Por outro lado, as pessoas ficam preocupadas que o crescimento do déficit fiscal incline a curva lá para frente. E é isso que o mercado futuro está precificando. Então, se a gente começar a ter clareza de que é possível fazer o que o Paulo Guedes disse ontem de manhã que quer fazer, que é o sonho de todo mundo que tem compromisso com o bem do Brasil, que é o seguinte: vamos tomar medidas aqui anticíclicas agora para conter essa crise, mas, ao mesmo tempo, vamos fazer reformas que façam o Brasil melhorar a longo prazo. Isso seria o sonho dourado de todo mundo. Isso hoje está claro? Não, não está claro. E essa bagunça política que vai levando a fritura de ministro atrás de ministro e de destruição de pontes de diálogo com o Congresso preocupam. Uma segunda coisa que também preocupa bastante é que, como a gente hoje não tem mais juros, né, a crise de 2014 e 15, você tinha um instrumento lá que era o título incentivado a 14,25 sem imposto. Molezinha. Hoje você não tem isso. Então, todo mundo só tem um instrumento de fuga, que é o dólar. E isso é uma coisa interessante, né? Antes dessa crise, havia toda uma discussão sobre o domínio geopolítico do planeta, a rivalidade da China com os Estados Unidos. E a gente vê que, na hora que tem o pega para capar, só tem uma moeda. Ninguém quer euro, ninguém quer yuan e ninguém quer real. As pessoas querem o verdinho. Então, os Estados Unidos têm uma grande vantagem nessa crise. Primeiro, eles fizeram todas as reformas que a gente quer fazer. Eles são uma economia que você demite e contrata sem custo, então que o mercado de trabalho ajusta muito rápido. Você é uma economia que tem uma infraestrutura incrível, que tem uma estrutura fiscal fantástica, sem burocracia, eficiente e, mais do que tudo, você tem a maquininha do dólar. Então você pode fazer o estímulo que você quiser. Então os Estados Unidos vão sair muito melhores dessa crise do que o resto do mundo, não tenho dúvida. E isso faz com que o dólar se fortaleça. Por outro lado, aqui no Brasil, você tem um efeito econômico claro. A teoria econômica, nesse ponto, ela é inequívoca. Quando você tem uma contração de renda muito forte, a importação desaba. E como o dólar foi lá para cima, ela ficou muito mais cara. Então a importação brasileira vai desabar. Agora, a tua exportação não depende da tua renda, depende da renda de quem compra de você. Ora, a maior parte do que a gente vende para a China e para a Europa. E a gente vende alimentos. E a gente vende minério de ferro. E a China já voltou. Então, nossas exportações podem cair um pouco, mas vão ser resilientes, e as importações vão colapsar, o que vai gerar um saldo comercial crescente.
que é saldo comercial crescente? É dólar sobrando. Quando o dólar está sobrando, o preço do dólar tende a cair. Só que hoje o medo e a aversão a risco estão contrapondo essa força. Então, se você me perguntar, esse dólar é o de equilíbrio? Eu diria para você, não deveria ser. Então, ele vai cair? Não necessariamente. A temperatura política tem que baixar, a percepção de que o lado fiscal não vai empenar tem que passar, aí o dólar cai. Para quanto, eu não sei. Tenho a menor ideia. E achar que o gestor sabe duas coisas que a gente... Para onde o dólar sabe? Ninguém sabe. E mais, em quanto tempo vai subir? O que vai acontecer com a Bolsa daqui a 2 semanas? Não tenho a menor ideia. Mas a gente consegue olhar a longo prazo. O dólar deveria estar a quanto? 4? 4,5? Mas não deveria estar a 5,40, 5,50. Não deveria. De novo, tá por culpa nossa. O que mais a gente pode depender dessa crise? Olha, do ponto de vista geopolítico, eu acho também que essa crise vai trazer mudanças no mundo. A primeira coisa, a gente tem um mundo hoje em que ficou muito claro a dependência dos Estados Unidos e do mundo ocidental para com a China, inclusive em coisas que são estratégicas, como equipamentos médicos. Os Estados Unidos não podem depender da China. Imagina se tem um recrudescimento das relações, uma guerra fria, e a China vai lá e boicota e fala, não vou te entregar produto. Como é que você faz? Um país que tem a liderança global, econômica e militar não pode passar por isso. Então, tenho absoluta convicção de que o mundo para cá vai ser um mundo de maior tensão entre o Ocidente e o Oriente. Acho que mesmo no Oriente, a influência chinesa ficou mais complicada, mas em relação ao Ocidente, isso claramente me parece óbvio. Você vai ter uma reorganização da Europa e uma reaproximação com os Estados Unidos, apesar do tom beligerante, desagradável do Trump, por uma questão clara, valores parecidos e ideologia. E eu acho que você pode ter externalidades aí interessantes, das quais o Brasil pode participar se o Brasil for inteligente e a gente tiver paz política para planejar. Mas eu acho, por exemplo, que o México vai ser um grande beneficiário dessa crise. Pô, mas o México, lá tem o Manuel López Obrador, que é um maluco de esquerda, que não só negou o coronavírus, como aqui também se negou um pouco, mas lá mais, mas também impediu que o governo fizesse qualquer gasto anticíclico. É verdade. Mas o México é um país fronteiriço com os Estados Unidos e que é muito, muito mais barato. Então, o americano levar para lá as indústrias que ele não quer ter na China, acho que claramente é um movimento que vai acontecer. Aquela busca das empresas por colocar fábricas ao redor do mundo só para baixar custo, vai ter hoje um primeiro impeditivo. Busque baixar custo, mas vai ter uma orientação ideológica de Estado de onde é que você vai fazer isso. E eu acho que o México certamente vai se beneficiar bastante. Você vê que mesmo o Reino Unido, que pré-coronavírus vinha se alinhando com a China no 5G, com a Huawei, já deu um passo para trás. Eu acho que isso é uma tendência clara. A outra coisa, e aí a gente pode abrir para perguntas e falar dos fundos e tudo, a outra coisa é que crises transformam a sociedade, né? E aí, como eu falei da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que a atuação do mundo depois da Segunda Guerra Mundial foi muito diferente da Primeira, eu acho que agora também vai ser. É a segunda vez que os estados, quando eu falo os estados, os governos, os países, têm que agir para salvaguardar a economia mundial. E eu acho que, dessa vez, algumas contrapartidas vão ser exigidas. Você faz o que você quiser com a sua empresa, desde que você não precise do meu dinheiro. Como eu tenho que botar dinheiro público na tua empresa, eu vou pedir alguma coisa de volta. E eu acho que a gente vai caminhar para um mundo menos desigual, um mundo com uma tendência gradual e de longo prazo. Não acho que é um solavanco, mas um mundo com uma tendência de se criar uma rede social mais firme para amparar aqueles que hoje não têm amparo algum, e também um mundo em que o governo vai botar dinheiro, mas vai exigir das empresas contrapartidas como serem menos poluentes,
compromisso social. Você vê que aqui no Brasil mesmo, o Banco Central deu uma baita ajuda, relaxou o compulsório, botou dinheiro, mas já exigiu dos bancos não aumentar dividendo nem pagamento de bônus para ninguém. Então, essa é uma primeira cara do que vai acontecer. E é evidente que vai ter uma segunda, que é quem vai pagar a conta, né? Tem um artigo do John Maynard Keynes, do Lord Keynes, durante a Segunda Guerra, feito em 41, em que ele fala, né? Who's gonna pay for the war? Quem vai pagar pela guerra? E isso é algo que... mas é intervencionista. Não é isso. Isso é algo que vai ter que acontecer para a vida se reorganizar. E existem outras tendências que aí são tendências mais culturais. Eu nunca tinha ouvido falar de Zoom antes dessa crise. E nós estamos hoje no Zoom, eu faço 2, 3 lives por dia e usando o Zoom todos os dias. Na crise do SARS, da gripe aviária na China, lá atrás, houve um salto do consumo online que nunca mais voltou atrás. Pessoas que não compravam online começaram a comprar, viram que funciona e, puxa, é muito mais cômodo, né? Então, eu vou usar. Eu acho que essa crise vai ter alguns efeitos assim. Aumento do comércio online, redução de viagens de trabalho, redução da necessidade de espaço físico para algum tipo de negócio. Eu acho que isso vai acontecer. Então, vou começar a contar um pouquinho aqui o que a gente fez aí quando a crise começou. Primeira coisa, quando a crise começa, que a gente já faz padrão na ZQuest, é Operação Corredor Polonês. Você sabe que vai entrar e vai apanhar e vai vir tapa de tudo quanto é lado. Então, se você entrar assim, cara para cima, braço aberto, você vai levar tapa de onde você não está vendo. Então, baixa a cabeça, cobre aqui a cabeça e vai andando. Porque uma hora essa crise vai passar, mas você não sabe quando. Então, reduzir complexidade, fechar as asas dos fundos. Nos fundos macro, a gente saiu de um monte de posições complexas. A gente estava super animado com o Brasil e com o cenário, para ficar mais nos juros, que é onde a gente estava vendo mais. O que você está vendo? Que o juro vai cair, então fica ali. A única coisa que eu sei é que o juro vai cair, então fica ali. E em bolsa, as crises, e principalmente essa, são muito cruéis com os pobres. Os ricos vão sair muito melhor da crise que os pobres, porque o rico pode ir lá pegar o preço baixo e comprar mais. O pobre não pode. E isso no mundo corporativo é tão verdade quanto. Então, essa crise ajuda quem? Oligopólio, monopólio, empresa que é líder, com caixa, forte, dominante. Aquele cara que estava fazendo um turnaround levou porrada. Então, esquece. Então, o que a gente olhou? Primeiro, long short. Long empresas fortes, short quem estava tentando sair da cagada. Uma das coisas que ficaram óbvias para a gente é a Magazine Luiza. É a líder do setor, estava forte, digitalizando, apostando no comércio online. O comércio online do Brasil é um dos que tem menos penetração no comércio como um todo do mundo civilizado. E os caras tinham 7 bi em caixa. Ainda assim, semana retrasada, tomaram um mega empréstimo para fortalecer ainda mais a empresa. Então, a empresa que tem capacidade de, além de tudo, consolidar na concorrência que vai morrer. Então, Magazine Luiza. Gostamos do Mercado Livre, que é um tema parecido, mas não tanto quanto Magazine Luiza. Segundo, China está voltando. Então, o minério de ferro está muito barato. A Vale produz em reais, vende em dólar. Vale é uma coisa óbvia. Outra coisa na China interessante. Acabaram de sair da gripe suína. Tiveram que abater milhões de porcos. Dezenas de milhões de porcos. E aí vem o coronavírus, que além de ter esse problema sanitário, é um problema de imagem. Um país que quer ser dominante geopoliticamente não pode pagar um mico desse. E está pagando. Então, a China vai tomar medidas fortíssimas, podem apostar, de elevar padrões sanitários e fechar pequenos produtores para que isso não ocorra de novo. Isso vai levar a um aumento do preço da proteína a longo prazo. A gente tem uma empresa aqui muito bem estruturada, apesar de todos os problemas que a gente teve aí, Joesley, Day e tudo, que a JBS ela é integrada e vai se beneficiar muito desse cenário. Outros temas interessantes são Localiza, Renner. Pô, mas Localiza, você é maluco? Todos os Ubers devolveram o carro. Quem que vai alugar carro agora? A Localiza é uma daquelas empresas que
os concorrentes são muito frágeis e ela é muito forte. Então, essa crise vai levar todo mundo embora, vai deixar ela mais um ou dois. Então, para dominar o mercado, que a gente tem que ver o seguinte, quando você desconta o valor da empresa, o fluxo de caixa de longo prazo, você desconta perpetuidade, que é o que você consegue ver para sempre, e depois você tem um peso de 5 anos para cá. 3, 4, 6 meses de interrupção de atividade tem um efeito muito pequeno no valuation da empresa, desde que ela consiga sobreviver. Então, com uma localiza, isso tem um efeito muito bacana. Os fundos de crédito não tinha muito o que fazer. A gente só estava em empresa AAA e AA. O problema é que, quando o negócio começou, só esses títulos de alta qualidade é que tinham liquidez. Então, foram eles que apanharam. O cara que estava dando dinheiro para uma padaria que quebrou, mas era o único credor, continuava marcando lá no fundo a 100. E aí você fica com uma impressão falsa de que um fundo foi pior que o outro. Não, o outro simplesmente não teve mark-to-market, porque o que está lá é estruturado. Então, mais ou menos, é isso que a gente está vendo. Eu acho que, em função disso, tem oportunidade para burro, mas tem que ser muito seletivo. Entrar em coisas de altíssima qualidade, que são aquelas que vão conseguir passar por esse cenário e te dar grande rentabilidade a longo prazo. Eu não tenho dúvida. Mas você tem que ser muito seletivo e saber o que você está comprando, porque também tem muita gente que não vai conseguir suportar a pancada. Fora isso, o que a gente sempre tem dito para todos os clientes, investimento só se faz a longo prazo. E quando você tem oportunidades como essa de queda de preço, aproveita uma realização de mercado e compra mais um pouquinho. Compra tudo. Não, não compra tudo. Vai comprando devagarzinho. Sexta-feira passada, foi para 76 mil de novo. Compra. Agora já está 81. A bolsa do fundo do poço para cá já subiu 30%. É coisa para burro. E tem empresa que subiu muito mais do que 30%, porque a bolsa é um saco de gato. Tem coisa boa e tem coisa péssima. Então, as coisas boas subiram muito mais. Vai ter oportunidade de compra? Tenho certeza que vai. Você acha que ainda vai fazer uma nova mínima? Eu acho que não. Tem certeza? Não tenho. Se tiver uma segunda onda, ferrou, o preço vai mais para baixo. Agora, a longo prazo, é um bom ponto de entrada? Me parece um ótimo ponto de entrada. Aí vem a pergunta, mas e se eu ficar esperando e não comprar tudo agora e o preço daqui para frente só subir? Mas aí teu risco também caiu, porque se começar só a subir, é porque a gente está saindo da crise. E aí você vai começar a comprar as coisas com um risco de cenário de fundo menor. Caio, é isso. Estou aqui para perguntas. Fico à disposição. Legal. Walter, a gente está aqui da GPX, está extasiado aí pela verdadeira aula que você está dando aqui. Imagina, que isso. Da GPX, como para os clientes e investidores também da AsiaQuest. A gente fica muito, mas muito feliz, tá? E aí eu quero... Tem os nossos amigos assessores também da GPX que querem fazer pergunta. Eu vou abrir aqui para o Caio. O Caio já quer fazer uma pergunta aqui para você e tem um comentário ali que ele achou interessante e já vai passar a bola para ti. Pode. Fala, Walter, tudo bem? Prazer aí. Muito obrigado aí pela presença, pela aula aí que você está dando aí. Imagina. Dando essa visualização, toda essa ideia macro aí para a gente. Então, muito obrigado por tudo. Em nome da GPX aí, como o André já agradeceu, muito obrigado mesmo. Walter, primeiro de tudo... eu te chamei de Caio 4 vezes, eu estou maluco aqui, me perdoe. Ô, Caio, segue em frente, desculpa, eu vou corrigir agora, que assim, a gente está pensando em tanta coisa, falar cenário, que a gente se confunde, me perdoe. O André é meu fã, né? Então, pode chamar ele de Caio também, que não tem problema, não, real. Walter, então, primeiro de tudo, cara, entrou aqui no... não sei se ainda está na conversa. Agora eu consigo ver. Oi, manda. Não sei se ainda está na conversa aqui o Thiago Salomão, lá da Stock Pickers, então, se ele quiser dar um alô, ele entrou aí no chat, falou que já era seu fã aí à frente da AsiaQuest e virou mais ainda seu fã na parte musical, ali quando você mandou um Foo Fighters ali pra galera no sábado. Então, um abraço aí pro Thiago. O Thiago é uma força da natureza. O cara faz um trabalho
espetacular, né? Espetacular. Inclusive, hein, Caio? A gente ia até pedir pro Walter dar uma canja pra gente, né? Vai Olha falar aí quem apareceu, Thiagão. e tal, porra, mas tudo bem, na próxima ele vai dar uma canja aí pra gente. Aqui eu tô na jurídica, né? Sábado, botar a camisa havaiana, manga curta. No sabadão pôde, mas, porra, o Dave Grohl que se cuide, viu? Mandou bem pra caramba, parabéns. Obrigado. Aí, Walter, não sei se você está vendo aí o chat ou não, mas já surgiram algumas perguntas já para falar de mercado. Então, André, não sei se você quer fazer a leitura aí das perguntas, a gente pode seguir. Eu queria mesmo só te parabenizar Caio, mesmo por... Caio, quiser tocar, Caio, pode participa aí também. Tranquilo, não. E encorajar quem quiser também, porra, abrir o microfone, abrir a câmera, fazer a pergunta direto para o Walter, não precisar passar pelo chat, pessoal, fique à vontade, estamos numa conversa aqui mesmo, beleza? É isso aí. Vou abrir a primeira aqui, Walter. Primeiro foi o André que mandou e veio muito em linha com o que o Pedro falou em seguida. Parabenizando a ZQuest, primeiramente, e como vocês estão vendo o mercado nesse patamar de preço? Quais as principais ações e setores que o fundo está posicionado para aproveitar essa retomada? Acho que muitas delas você já falou aqui. Se quiser fazer algum adendo nessa pergunta, fica à vontade. O Walter, desculpa aí, só antes de responder, pessoal, quem quiser de repente falar diretamente, só apertar no Raise Your Hands ali, que aí você faz a pergunta direta pro Walter, Valtão aí, como diz o Thiago Salomão. Perfeito. Não, olha, eu vou começar só respondendo o que você falou. Eu já falei de uma série de ações que eu acho interessantes, tem outras mais. A gente gosta de B3. Acho que o volume de negociação só aumentou e mais esse componente de juro baixo a longo prazo vai fortalecer o mercado de capitais. A gente tem que lembrar que o modelo de crescimento em cima do gasto público está esgotado. A Dilma realmente quebrou o Brasil, quebrou o governo brasileiro de vez e acabou sendo um anjo na nossa vida, por incrível que pareça, porque eu acho que a gente tem que desmamar do governo. Isso vai acontecer. O ministro, o presidente do BNDES, o Montesano, quando estava naquela live dele no domingo, que ele começou a anunciar as medidas, ele falou o seguinte: olha, nós estamos pegando dinheiro aqui que a gente vendeu secundária da Petrobras, levantamos 30 bi, nós vamos colocar de volta na economia. Puxa, a ZQuest foi a segunda maior alocada daquela secundária. Então, olha a importância que o mercado de capitais tem nesse processo de crowding in, né, que é trazer o setor privado para a economia, que o ministro Paulo Guedes e sua equipe estão fazendo. E eu acho que a gente vai continuar aqui por muito tempo. Isso vai ter crescimento para B3. O Banco do Brasil estava negociado aí agora há pouco a 0,6 book, quer dizer, se você vendesse todos os ativos do Banco do Brasil, desmembrasse o banco, ainda assim teria 40% de ganho em relação ao que a ação negociava. Você tem um Banco Itaú que desde 1975 dá 25% de retorno sobre o patrimônio anualmente, em média, né? E que hoje tem uma taxa de dividendo muito mais alta que a taxa de juros. Quer dizer, se a ação do Banco do Itaú não subir, que para mim é uma barbaridade, nunca aconteceu nos últimos 40 anos, não subir, por que não vai subir agora para frente? Banco bem tocado, só tem craque. E mais, né? De novo, a crise é malvada. Então, a crise é malvada com as fintechs que estavam tentando roubar espaço dos bancos. Vai ficar muito mais complicado agora. Então, um bancão desse vai continuar dando muito resultado. Nível de preço. Isso é difícil falar, primeiro, porque o índice é um saco de gato, literalmente. Você tem tudo lá dentro. O nosso ZQuest Ações foi lançado em junho de 2005. Eu vou falar fevereiro de 2020, porque eu sei de cabeça. Em fevereiro de 2020, a Bolsa tinha rendido, nesses quase 15 anos, o Ibovespa, 346%. O ZQuest Ações, líquido de todas as taxas, 1.364%. Então, você botou mais 1.000 em cima dos 340 da Bolsa. Como é que é isso? Um país ineficiente como o Brasil não tem o problema dos Estados Unidos, do gestor não conseguir bater o índice. Dá para bater o índice mole, é só fazer um trabalho direito. O nosso ZQuest Small Mid Caps, em 10 anos, foi eleito fundo da década pela UOL e Economática, e a Infomoney, que o Thiago está aí, fez
fez uma outra que a gente tirou o segundo lugar. Numa foi primeiro, no outro foi segundo. Tá ótimo. Olhando para 10 anos. A gente fez 10 vezes o Ibovespa e 6 vezes o índice Small. Então, o que isso só está dizendo? Além de eu estar vendendo meu peixe, falando bem da Quest, eu estou querendo dizer o seguinte, que o índice não é a melhor referência, tem tudo lá dentro. Então, você dizer que o índice é 80 mil tem oportunidade ou não? Tem. Mas eu acho que tem coisas muito melhores do que o índice, aí você tem que entregar para o gestor. Agora, que a longo prazo a gente vai se recuperar, eu não tenho dúvida. O FMI projeta para a China um crescimento em 2021 de 9%. De novo, tem risco? Tem. Uma segunda ou terceira onda da doença, tem uma série de coisas. Mas o que a gente consegue ver, a China vai dar uma pancada, os Estados Unidos vão crescer bem, o Brasil é um país exportador, a gente vai pegar esse crescimento. Então, o PIB brasileiro vai crescer quanto ano que vem? 4%? 3%? 3,5%? Eu acho que é bem possível. Então, vão ter oportunidades. Eu acho que a Bolsa está interessante, mas, assim, hoje investir é muito mais complexo e difícil do que há um ano atrás. Então, você saber para quem você vai entregar seu dinheiro, para mim, é a regra de ouro, é onde você deveria prestar atenção. Maravilha. Crédito privado. Eu vou levantar um ponto. Fique à vontade. O Quest Lute, que é o fundo mais conservador da casa, que tem liquidez diária e que era para dar 105 do CDI, tem hoje uma taxa de carrego de 150. Pô, o que é a taxa de carrego? A taxa de carrego é o seguinte, os papéis que estão lá, se as dívidas forem pagas, as debêntures forem pagas na data que foi combinado, com a taxa combinada, o fundo vai dar 150 do CDI, nos próximos quase 2 anos. Então, se você sacar hoje do Lute e botar o dinheiro no banco, você está rasgando 50% do CDI ao ano, por 2 anos. É só para ter uma conta. É moleza. Isso se arrumar sendo CDI no banco, né? Isso, é moleza, porque é isso. Mas é moleza. Por que é moleza? Porque o que está lá? Empresa elétrica, saneamento, que o pessoal não deixou de usar, shopping center como Aliança e Iguatemi, empresa que vende alimentos. Então, só coisas de altíssima qualidade. E tem os fundos macro, multimercado macro, que tem a vantagem de poder investir aqui, lá fora, em ações, moedas, arbitragem, ficar long no dólar e short moedas emergentes, pode ficar long no S&P, short no Bovespa, pode operar aqui curva de juros, curva de inflação. Então, tem uma gama de ativos aí a serem operados. Então, assim, a oportunidade tem muita. O que você tem que ter é disciplina. Não pode querer entrar agora para sair daqui a 2 meses. Você tem que começar a mirar num horizonte mais longo. Agora que o juro baixou, a gente tem que começar a pensar como o gringo sempre pensou. Eu vou comprar a bolsa para 10 anos, 20 anos. Ah, não consigo. Olhe 3 anos no mínimo. Menos de 3 anos não bota dinheiro em bolsa. Porque não existe... teve aí pré-crise, né? Teve esse crescimento da fintech, que é bom do ponto de vista da educação financeira, mas gente querendo ganhar dinheiro sendo day trader. Não conheço day trader rico. Tem aquele day trader que é herdeiro, mas day trader que chegou aqui com a Ferrari eu nunca vi, já com o Monza velho eu vi um monte. Então, não sei se cadê o Salomão? Está aí ouvindo ainda ou não? Já foi embora. Day trader rico e grafite. Salomão trabalha muito. Eu conheci. Aí, Salomão. Day trader rico e grafite. Fala aí, Thiago. Rico também nunca vi nenhum. Vou ganhar dinheiro aqui com o Elliott Wave. Fez aqui a 3, agora vem a 4, depois a 5. Nunca vi um rico. Então, o que dá dinheiro? É disciplina, escolher as boas ações e ficar a longo prazo. É isso. Ainda bem que é fechado esse evento, hein? Porque acho que se tivesse no Twitter essa transmissão, ia ter um pessoal que ia arrancar os cabelos aí, falando de... Porque day trader pode não ser rico, mas é um pessoal barulhento, né? É um pessoal que fica mostra a conta, né, Salomão? O cara mostra quanto ele ganhou no dia. Agora, quando ele perde, ele não mostra. Mas quando ele ganha, aparece lá a boleta. É isso. Contar as pingas que toma é legal. Os capotes que leva, ninguém ganha. Agora, a gente tem uma desvantagem, que é uma vantagem para o investidor. A nossa cota é publicada todo dia, diariamente. Então, para medir a gente é fácil. Tá lá, pô, né? Exatamente.
Walter, pô, continuando aqui, cara, surgiu uma pergunta do âmbito político. Então, Sim. política no Brasil, pô, é aquele negócio que tudo pode Mas não dá para acontecer, não né? interessar, né? É uma parte importante da equação. Vamos lá. Exato. Então, a pergunta que surgiu foi do Vitor Fonseca, eu estou só procurando aqui, achei. Como é que você, ou o Aziquest, avalia que no meio de toda essa crise sanitária que a gente está vivendo de pandemia mundial, o Brasil ainda consegue uma tensão política ali entre o ministro Sérgio Moro saindo, vai ter impeachment, não vai ter impeachment, pô, o Paulo Guedes fica, sai, gera uma tensão maior para o mercado. Como é que vocês veem essa questão política mesmo para o Brasil daqui para frente? Eu vou tomar uma liberdade poética aqui. Aqui não é Zé Quest falando, sou eu, tá? Sou o CEO da empresa, mas Maravilha, melhor não ainda. vou dizer que aqui seja a visão da empresa. Eu acho o seguinte, quando a gente teve o impeachment, né, da presidente Dilma, né, primeiro, impeachment nunca é um processo com absoluta lisura jurídica. Impeachment é um instrumento político. E por que houve o impeachment? Porque você teve um descalabro fiscal e econômico e você também teve quebra da coesão da base política que sustentava aquele governo. E era um modelo que vinha lá desde a redemocratização do Sarney, né? Depois veio Fernando Henrique, que conseguiu o apoio do PMDB, do PFL, que virou depois DEM. E aí, no começo do governo Lula, né? Eu não sei quem é que... Eu gosto de contar essa história desse jeito. Vamos falar de música aqui, né? Tinha aquela do Paralamas que o pessoal esqueceu. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. São 300 picaretas com um anel de doutor. E ali, o que aconteceu? Foi eleita uma turma que achava que tinha o monopólio da virtude. Então, eu não vou negociar com picareta. Bom, se você não vai negociar e você acha que todo mundo é picareta, o que você faz? Ou você não governa, ou se você não vai governar, ou se você não vai negociar, você impõe. Qual foi a forma de impor? Vamos comprar. Já que eu não vou negociar, eu pago para o cara fazer o que eu quero e acabou. Deu ruim, né? Roberto Jefferson apareceu, o esquema foi para o brejo, e ali também a nossa capacidade de reformar, porque o Lula fez um excelente primeiro governo, com uma equipe com Furlan, Roberto Rodrigues, não foi só o Palocci, tem que lembrar a equipe inteira do Ministério, uma equipe muito boa, não fez o que o PT sempre disse que ia fazer com a economia, então aquele risco da esquerda, bagunçar a economia, não existiu, manteve superávit primário, meta de inflação, conseguimos ali surfar o crescimento da China, só que o risco do impeachment fez o Lula se agarrar nos movimentos sociais e não fazer nenhuma reforma. E mais também, não poupamos, mas também ele entregou, eu não sei se vocês lembram disso, mas ele entregou para a Dilma o país com 45% de dívida PIB, muito baixo. Podia ter sido zero se ele tivesse poupado. Tudo que veio de acesso ele gastou, mas ele não gastou mais do que arrecadou. Então foi um governo razoável, mas o primeiro muito bom, o segundo já mais populista, em função até do mensalão. E aí, quando a gente elegeu a Dilma, ela começou uma agenda onde o Brasil tinha crescido muito. O Brasil, Lula com Fernando Henrique, cresceu 4,2% ao ano em média, durante 17 anos, do Plano Real até a Dilma ser eleita. 4,2% ao ano, isso muda uma sociedade. Porém, quando a Dilma foi eleita, a oferta estava esgotada, e a infraestrutura também. Então, você precisava segurar a demanda, reformar a oferta e a infraestrutura para que o país pudesse continuar a crescer. Mas ela tinha um diagnóstico muito violento, muito seguro, e mais, ela não ouvia ninguém que não pensasse igual a ela, e ela só se cercou de gente que pensava igual. Isso é um perigo, porque não tem ninguém lá para dizer, olha, você está indo por um caminho ruim, não faça isso. E aí resolveu estimular a demanda, a gente já sabe como. Dinheiro público, juro subsidiado, e deu tudo errado. Quando deu tudo errado e o Temer assumiu, de novo, de um ponto de vista político, o impeachment é um instrumento. E aí, quando você resolveu romper com o PMDB, logo na eleição do Eduardo Cunha para presidente da Câmara, queria colocar o Arlindo Chinalha, e depois trouxe e tirou o Temer da coordenação política, ali você rompeu com o PMDB numa hora de derrocada econômica. E teve, não vamos esquecer,
a grita contra a corrupção, que eclodiu em 2013, da onde veio a Lava Jato, que levou a popularidade da presidente para 3%. Pô, 3%. Então, quando aconteceu o impeachment, você já vinha de uma eleição muito apertada, por 1,5 milhão de votos, ela ganhou do Aécio. O Brasil muito dividido. E o presidente Temer governou sob intensa pancadaria. E quando a coisa pareceu que ia andar, veio o Joesley. Depois veio a greve dos caminhoneiros. E a população já tinha dado um recado em 2016. O PT perdeu 400 prefeituras e 11 milhões de votos, só que os políticos acharam que o recado era só para o PT, não era. A população estava dizendo, não quero mais, eu quero algo novo. De alguma forma, em 2018, foi isso que aconteceu. Veio algo novo. Romero Jucá, Eliseu Padilha, Suplicy, todos foram embora. E entrou o que se queria, que era o novo. Qual que é o problema? O novo veio com uma nova dificuldade, que é a não política. Então, o novo poderia ser uma nova forma de governar com quadros muito técnicos, uma nova forma de governar sem corrupção, mas com diálogo, com entendimento, com uma agenda mínima, com consenso, com fazer coisas que vão levar o Brasil para frente. Não veio. Por outro lado, se o presidente Temer chegou a 7% de aprovação e a presidente Dilma chegou a 3%, o presidente hoje tem 30%. E quando você teve aí se é a favor ou contra o impeachment, os números a favor e contra são parecidos, mas os números contra, só olhando para o contra o impeachment, são muito altos. Então você não tem condição política aqui de fazer impeachment nenhum. Impeachment não é uma arma tão simples de usar. O Collor, quando foi empichado, estava na lona. Todo mundo foi de preto para a rua contra ele. A Dilma, quando foi empichada, estava na lona. Hoje o impeachment seria uma guerra fratricida, né? E a gente não sabe quem é que morreria. Quem vai morrer antes? O Bolsonaro ou o Maia? O Maia teve 70 mil votos. Quase não se elegeu. É um cara que hoje sai do governo e não vai se reeleger, provavelmente. O Davi Alcolumbre chegou à presidência do Senado, ele era o terceiro suplente. Os outros dois rodaram e ele entrou. Então você não tem uma liderança tão forte assim. Eu acho até que esse fim de semana foi muito interessante, porque você não viu a oposição comemorando. Gente, eu não tenho nenhuma inclinação política aqui. Quando eu estou falando com investidor e cliente, nossa única função é dar bom retorno nos fundos. Gestor que torce para um lado para o outro se dana. Eu estou aqui para dar uma análise, não tem torcida. O fato é, o Bolsonaro ganhou um candidato a concorrer com ele para presidente de 2022. E não é de esquerda. Então, para o PT, foi péssima notícia. Quando eu falo PT, eu falo PT, Ciro, Marina, quem você quiser. Até para o Dória. Qual é o espaço que o Dória tem para se colocar como oposição ao Bolsonaro quando aparece lá o Moro como opção? O Moro é muito mais forte, muito mais popular e tem um apelo ao público muito maior. Então, assim, eu não vejo, apesar de toda a confusão, eu não vejo espaço hoje para impeachment algum. Você vai dizer, mas é impossível? Gente, a confusão dos últimos 18 meses, eu nunca imaginei na minha vida. Eu fico me imaginando assim, imagina se eu sair eleito como o Bolsonaro saiu, com facada, você virou meio Roque Santeiro, né? Um homem que virou um santo, não morreu, com voto para burro. Eu ia sorrir para todo mundo, ia conclamar Congresso e pegar, claro, o apoio da sociedade para botar o Congresso contra a parede quando me negasse coisas que eram boas para o país, mas para propor reformas, com um cara como o Paulo Guedes do lado, te ajudando, segurando pela mão. Era fácil, né? A gente está jogando a casca de banana do outro lado da rua, atravessando a rua e caindo na banana. Então, assim, não vou dizer que seja impossível, mas o governo tem que errar muito para ter o impeachment. Hoje, me parece que não existe nenhuma condição para isso. E mais, também me parece não interessar a ninguém. O impeachment da Dilma interessava muita gente. A sociedade não aguentava mais
o caos econômico. Foram 15 trimestres de recessão. Ninguém aguenta aquilo. Hoje a gente está numa situação muito diferente. Então, eu não acho que a crise política hoje ainda seja um obstáculo insuperável. Agora, a gente, quando fala de mercado, tem o beta e tem o alfa. O beta é para onde a bolsa está indo. O alfa é o que eu posso ganhar em cima da bolsa. Dá para ter um alfa grande saindo dessa crise? Aí eu também sou um pouco cético. Aí o governo tem que mostrar que aprendeu com o que aconteceu nas últimas semanas, especialmente na sexta-feira. Perdeu o Sérgio Moro ali para o Bolsonaro não foi um movimento fácil, eu tenho certeza. E se ele conseguir, de alguma maneira agora, se apoiar no Congresso, criar um diálogo mais calmo, não ter o presidente da Câmara dizendo que o ministro da Fazenda não é sério, isso não é bom, que ele não dê sinais controversos, como, por exemplo, um plano Marshall dos militares. Eu não sei por que, do dia para a noite, os militares deixaram o Brasil no caos. Quando o Figueiredo saiu, também ninguém aguentava mais. Então, por que os militares viraram gênios da condução econômica, política do país? Não são. Então, querer fazer um plano Marshall agora faz menor sentido. Deixa o Paulo Guedes tocar. Eu acho que a vantagem que a gente tem de sexta-feira é que, se o Paulo Guedes, sexta-feira, já era insubstituível, agora ele virou o pau que segura a barraca. Se tirar, cai tudo. Então, essa é uma vantagem, porque ele vai impor o que ele quer. E hoje, claramente, ontem, na verdade, o plano Marshall foi para o brejo. Então, vamos ver se a gente consegue se reorganizar. Desculpem pela resposta longa, mas é a maneira que eu consigo, de uma maneira mais clara, passar o que eu penso. Uma verdadeira aula aí de história política brasileira, pô. Muito obrigado. André, não é fácil, né? Ainda está sendo escrito, né? De vez em quando eu acho que eu vejo a mão do diabo, né? Depois daquela ditadura toda vem o Tancredo. Pô, o cara não assume. Assume o cara que era o líder do partido dos militares, né? Aí é o impeachment do Collor. E aí vai uma coisa atrás da outra. É impressionante. O Brasil não é para amadores mesmo. Não, não é. Walter e André, como é que a gente está de tempo? A gente tem aqui mais aí umas 2 ou 3 perguntas. Queria saber como é que está aí o cronograma de vocês. Aqui para vocês, não tem problema nenhum. Vamos fazer mais 10 minutos se quiserem. Então vamos lá. Vamos tocar as perguntas. Eu estou aqui, vamos embora. Show. Ótimo. Walter, eu vou seguindo aqui. Teve uma pergunta do... Teve uma pergunta aqui do Anderson Costa, onde ele fala, vou tentar sintetizar aqui para não ficar muito longo, mas a gente veio aí de 2019 com um bull market muito forte, a bolsa batendo recorde de investidores, pessoa física entrando nesse mercado, muitas pessoas, como você mesmo falou, ali correndo atrás de um sonho, vendo o negócio subir todo dia, então, pô, preciso participar disso aí também. E a gente passa aí por uma, não vou nem falar correção, mas uma crise muito forte que ninguém esperava, e a bolsa aí perde 30%, 40% de valor de mercado em um mês. Me corrija se eu estiver errado, mas aparentemente a crise mais rápida da história. Então, como você vê esse movimento desse cara que acabou de entrar na bolsa, pegou essa porrada, pegou esse batismo de sangue aí, como alguns gestores estão brincando, e vamos ver, como é que eu posso colocar? Ele tem alternativa para voltar para uma renda fixa, para uma poupança que, pô, ele estava acostumado, que ele tinha aquela rentabilidade ali sem risco, onde agora com CDI aí de 3%, 2,5% ao ano, pô, ele vai ter um ganho real negativo. Então, como é que você vê esse cara que veio aventurar, sair do conservadorismo e pegou logo essa porrada de cara? Eu vejo de 2 maneiras. A primeira é a seguinte, não tenha inveja do vizinho. O jardim do vizinho é sempre mais verde. Então, o cara que não comprou e tinha o mesmo dinheiro que você hoje pode comprar muito mais barato, de fato. Mas se alguém quiser comprar o teu apartamento por 1/5 do preço que ele vale, é só você não vender. E um dia o teu apartamento vai recuperar o valor que ele tem. Então está na tua mão a capacidade de preservar o seu patrimônio. Essa é uma crise que traz insegurança e incerteza. Mas a Bolsa, ela é simplesmente uma imagem do progresso que a humanidade tem feito nos últimos 200 anos. Eu só não falo nos últimos 2000, porque não tem mercado, né, organizado há tanto tempo. Mas no mundo civilizado você tem bolsa há 200 anos. E a bolsa sempre sobe. Por quê?
porque o mundo sempre progride. Então, tem progresso tecnológico, tem erros que você fez no passado que você para de fazer, tem crises como essa que sobem o diapasão para que a gente possa ter sociedades menos desiguais. E não adianta querer fazer o que a Dilma, por exemplo, queria, que é reduzir a desigualdade taxando. Você tem que reduzir a desigualdade ensinando, cuidando, botando o pessoal na escola, preparando, criando empregos de alta qualidade, pensando num projeto de país de longo prazo, simplificando e melhorando a infraestrutura, a qualidade dos serviços públicos, uma série de coisas. E eu tenho certeza que essa crise vai impulsionar a gente para isso. Uma outra dica que eu tenho é, quando veio a crise, tudo caiu. Mas, a partir de agora, algumas coisas vão subir mais do que outras. Tenha certeza que a seleção de ações que você tem é a correta para pegar essa volta. Salomão aí é testemunha. Pré-crise, lá no FinTwit, tinha uma grande discussão. Via Varejo Magazine Luiza. Nós, da ZQuest, sempre fomos muito mais fãs da Magazine Luiza, porque a gente via mais qualidade de resultado. Hoje, pós-crise, fica muito clara a diferença das duas empresas. Apesar de eu achar que a Via Varejo tem uma baita de uma oportunidade, mas é diferente do outro que é líder de mercado e capitalizado. Então, você conseguir tirar dinheiro de uma empresa que caiu e botar em outra que também caiu, mas que tem uma perspectiva melhor, vai te ajudar. Para isso, você precisa de um gestor profissional. A terceira coisa é, se você tiver capital adicional para ir colocando devagarzinho, vá. O grande problema, e eu acho que aí você tem que falar com o André, tem que falar com o Caio para pedir ajuda, você não consegue ficar a longo prazo numa carteira que não está adequada ao teu perfil de risco. Então, eu sempre gosto de usar dois exemplos bem bobos, mas que dá uma perspectiva do que eu estou falando. O Mark Zuckerberg, lá, que é o dono da Facebook, tem 15 bilhões de dólares. Se o cara botar 95% em bolsa, ele ainda tem 750 milhões de dólares em caixa. O cara não vai precisar de dinheiro nunca. Então, ele pode ter 95% em bolsa. Um cara que tem 70 anos, 20 mil reais, não devia ter nada em bolsa. Talvez R$1.000. Porque você precisa daquele dinheiro. Tem uma curva lá, uma fronteira eficiente, mas cada um tem um ponto ótimo. Se você não tiver no teu ponto ótimo, você não vai conseguir segurar o teu portfólio. Se você não conseguir segurar o seu portfólio na crise, você destrói valor. Mas isso é verdade para a bolsa, mas é verdade para crédito privado. É verdade para todo tipo de ativo. Então, assim, você tem grandes oportunidades agora. O que você tem que fazer é comprar, mas comprar a longo prazo. E aproveitando a realização de mercado para ir adicionando risco. Parece meio simplório, mas investimento é simples assim. E não é tão glamouroso. É selecionar corretamente, ter disciplina e ficar. Não tem mais nada. Perfeito. Excelente, Walter. Assim, a gente daqui da GPX, a gente compartilha muito desse ideia. Vou pegar um gancho, Caio. Eu vou contar uma história rápida. Eu vou contar duas histórias rápidas que eu gosto de contar. A primeira é a seguinte. Eu vi uma pesquisa, eu estava procurando coisas para mostrar para meus clientes sobre educação financeira. Aí, há 6 anos atrás, 7, e aí a gente tem essa apresentação, o dia que vocês quiserem eu mando, eu achei uma pesquisa da Economist que o Paul Samuelson comandou. Ele olhou gestores americanos que investem na Bolsa ativamente. O cara tem que bater o S&P 500. Ele olhou esses gestores de 84 a 2002. 18 anos, é tempo pra cacete. Esses caras geraram, em média, 10,9% ao ano. O cliente, o investidor, como ele entra e sai da cota, ele não pega tudo. Então, ele fez um estudo. Qual foi a taxa interna de retorno média dos investidores desses fundos que ganharam 10,9% ao ano? O investidor ficou com 2,7% ao ano. Quer dizer, jogou 75% do resultado fora. Aí eu falei, puxa vida, isso parece muito. Aí eu peguei o nosso Azequest Ações. 15 anos de história, dá para olhar. O Azequest Ações, como eu contei há pouco, deu bolsa mais 1.000. O nosso investidor ficou com a taxa média de retorno de bolsa mais 200. Jogou 80% da nossa auto-performance fora. Como que o cara fez isso? Vou dar mais uma figura. A Fidelity fez um estudo interno entre 2003 e 2013. São 10 anos. A Fidelity chegou à seguinte... Estou falando de Fidelity, quer dizer, são milhões de carteiras. A Fidelity chegou à seguinte conclusão. As melhores carteiras são dos investidores que morreram. O cara que morreu não trada.
Então, o cara que morreu não jogou fora, porque ficou lá. A carteira ficou gravada para a herança, etc. E o cara não mexeu. De novo, qual é a lição que vem daí? É que o objetivo do gestor, que é o nosso, tem que ser um objetivo de preservação de capital e retorno consistente a longo prazo. Não gere volatilidade mais no teu produto, que o investidor não aguenta. E a segunda lição para o investidor é: coloque um pedaço do teu patrimônio que é adequado ao que você precisa, que você se sente confortável, e fique, porque vai voltar. Todas as outras vezes voltou. Dessa vez não vai ser diferente. Só complementando o que você está colocando aqui, é o Pedro que está falando da GPX também. Primeiro, parabéns aí, eu sou grande fã de vocês e da gestora, mas eu acho que o que a gente tem visto muito nessa crise é um erro clássico da pessoa física querendo acertar a mínima e acertar fundo do poço. Será que cai mais amanhã para eu entrar agora ou não? Assim, eu acho que as pessoas complicam o que é simples. Às vezes a gente já está vendo empresas que estão sendo negociadas, como você colocou ali, Banco do Brasil, sendo negociada abaixo, o P sobre VP abaixo de 1. Qual é a diferença se o cara vai entrar hoje ou se ele vai entrar semana que vem? Essa empresa está sendo negociada abaixo. Então, é o erro clássico, querer acertar melhor entrada, melhor saída, quando na verdade ele só deveria entrar num timing bom e segurar aquilo por estar comprando bons papéis ou bons fundos, enfim. Concordo totalmente. É meio aquela história do filme Matrix. O preço é uma ilusão. O preço é quanto as pessoas estão atribuindo ao que vale a empresa. O Banco Itaú está lá, estava lá em dezembro do ano passado, está lá agora. Agora está 30% mais barato. É o mesmo banco. Mas ele não vai sofrer com essa crise? Não vai sofrer 30% do valor intrínseco do banco a longo prazo. Não vai mesmo. Vai perder alguma coisa? Vai. Até porque eu acho que depois dessa crise vai ter um pouco mais de tributação, vai ter que ter uma contrapartida social de alguma maneira, mas está lá o valor. Então, é uma questão psicológica. Mas, de novo, para isso tem que ter um trabalho de saber o que você está comprando. Eu gosto de brincar que o Warren Buffett, se fosse brasileiro, ia ser um baita macroeconomista, né? E também um cientista político, porque é um cara inteligente. E aqui só saber de olhar para a valuation da empresa não adianta. Você tem que olhar, entender o ciclo e entender as cagadas. Então, achar que ele ia se dar mal aqui, não ia se dar mal nunca. Mas ele ia ler muito mais sobre política e economia do que ele lê lá. Agora, o que vale para ele lá, vale para a gente aqui. Tem um monte de empresas no Brasil que foram criadas built to last, criadas para durar. E você sabe quais são essas empresas. Vale, Itaú, Bradesco, Ambev. Ambev, por sinal, eu não gosto agora, mas eu estou dando exemplo de empresas que vão durar. Lojas Renner, lojas americanas. Tem tanta coisa boa por aí. Se você comprar essas coisas, você vai surfar o crescimento da economia brasileira a longo prazo. E, de novo, nós somos... a gente tem vontade de tocar, né, aquela música lá inútil do Traje a Rigor, mas de 1993 para cá, a gente acabou com a hiperinflação. A gente criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, que botou 27 estados e 6 mil municípios com as finanças em ordem. A gente conseguiu criar 370 bilhões de dólares de reserva internacional, e é de verdade, porque antes da gente ter aquela reserva, toda vez que tinha uma crise lá fora, a gente devia em dólar, e aí quando a moeda desvalorizava como agora, a sua dívida triplicou. A gente, em 2002, na eleição do Lula, a gente teve que pedir 10 bilhões de dólares para a FMI, a FMI deu 5 de empréstimo ponte. A gente conseguiu agora 60 bilhões de dólares de linha do Fed sem pedir nada. Então, assim, o Brasil fez uma série de progressos. E vamos continuar fazendo. Agora, é tortuoso. E vai continuar sendo. A gente tem um país onde menos de 10% das pessoas têm 90% da renda. E todo mundo tem voto. Então, tem um conflito aí claro. E como é que isso vai melhorar? Isso vai melhorar quando a gente conseguir escolher melhor. Outro dia alguém estava me dizendo, puxa, mas a gente não tinha opção. Eu acho que a gente está fazendo um governo, do ponto de vista econômico, que pode ser revolucionário.
A gente só precisa agora criar uma coordenação política melhor. Mas se alguém queria vozes mais moderadas, tinha lá Amoedo, tinha Alckmin, tinha Meirelles. Não é que faltava opção. A gente fez uma escolha. Eu sou carioca, né? A gente escolheu Brizola, Garotinho, Darcy Ribeiro, Moreira Franco, agora o Crivella. Não adianta se queixar, né? A escolha está na nossa mão, a gente tem que viver com o que a gente escolhe. De novo, acho que a gente vai sair da crise, acho que o Brasil ano que vem vai crescer bastante, mas acho de verdade que a gente vai ter um grande long short no mundo. Primeiro, Estados Unidos contra o resto. Acho que os Estados Unidos vão sair melhor dessa crise. E depois, aqui dentro, as empresas mais fortes vão se dar muito melhor. Por outro lado, o André conhece muito bem o segmento. O investidor institucional hoje tem uma missão muito difícil. Como que eu vou... Além do pessoa física, como vocês mencionaram, e é óbvio, mas o investidor institucional ele não tem nem como tergiversar. Eu tenho o patrimônio que aqui é zelar e eu tenho que entregar pensão para as pessoas. Como que eu vou entregar a meta atuarial de longo prazo se eu não aumentar de maneira radical o meu componente de renda variável? Vai botar dinheiro em quê? Não tem onde botar. Então, eu acho que o futuro da Bolsa brasileira é brilhante. E já tem gente se machucando agora, porque não imaginava que a Bolsa podia estar a 81 mil pontos. Ora, não tem para onde ir. Você tem duas opções aí. Claro que tem opções mais sofisticadas, como o fundo multimercado macro, que eu acho que é um fundo que eu certamente teria, e dos que eu mais gosto da Azequest, porque eu acho que o gestor macro que não conhece Bolsa vai se dar mal, porque a Bolsa é um cavalo necessário. Mas, olhando para ativos, você tem renda variável e dólar. Eu acho que o dólar já foi. Eu acho que o que não foi a Bolsa. Então, de novo, eu acho que a gente vai ter aí um horizonte de investimentos muito bom. Qual é que é o grande problema? É que ano passado tinha coisas que iam subir muito mais do que outras, mas tudo ia subir. Eu acho que a partir de agora isso não é verdade. Tem coisas que vão subir e tem coisas que vão cair. Então ficou mais complicado. E por isso você deve procurar ajuda profissional. É isso, pessoal. Excelente, Walter. Bom, não sei se alguém tem mais uma pergunta. Eu acho que também já está 1h30 aqui. O Walter já deve estar mega cansado também. Puxado, né? Esses dias de home office, né, Walter? A gente nunca imaginou que fosse puxado assim. Você já viu aquele filme Groundhog Day, né? É da marmota, né? Estamos presos há 1 mês e meio. Mas uma coisa aqui, das coisas que me dá mais prazer e alegria é ter essa interação com outras pessoas. Eu sou uma pessoa sociável e, para mim, é muito importante ter esse contato. E de achar que, de alguma maneira, eu estou adicionando valor, que eu estou conseguindo, de alguma maneira, dar alguma orientação para alguém, já é uma coisa muito satisfatória e que me dá muito prazer para a minha vida pessoal. Então, eu agradeço a vocês aí pela oportunidade de verdade. Posso falar uma coisa? Salomão, pode. Fica à vontade, Salomão. Bom, primeiro, queria dar boa noite para todo mundo. Infelizmente, a gente não pôde estar aí no evento que vocês iam fazer, mas segundo semestre, tenho certeza que a gente vai aí fazer um Stock Pickers bem legal com vocês. Queria dar parabéns aí pela participação do Valtão, não só pelas coisas que ele falou, mas pela energia, né? Como ele consegue ser tão claro, tão preciso nas análises e ao mesmo tempo trazer essa energia, né? Que agora já é 7h30, quase 7h30 da noite, falou por tanto tempo de uma maneira tão clara. Você percebe claramente que ele não é só uma pessoa entusiasmada, né? Otimista, uma pessoa que ele é natural isso dele, né? E passa uma credibilidade, passa uma confiança muito grande. Estava aqui ouvindo e ouvi o tempo todo, digerindo tudo que ele foi falando. Então, Valtão, sempre um prazer ver você falar e parabéns, GPX, aí por colocar esse homem para falar para todo mundo. Valeu, Thiagão. Porra, vou dormir bem hoje. Não, olha, vocês todos, vocês da GPX fazem esse trabalho, o Thiago faz um trabalho sensacional, e o que eu acho é que esses trabalhos todos refletem uma procura maior, né, por investimentos, por ativos,
E isso é uma coisa que o Brasil, que eu fui criado, bom, eu me formei na faculdade em 1990, não tinha isso, né? Era só juros, não tinha mercado de capitais, não tinha esse interesse, esse engajamento. Então, de novo, né? Graças a Deus a gente tem essa tecnologia para passar por um período desse, mas continuar conseguindo estar próximo, se falando, interagindo. Contem comigo por que precisarem e agradeço pela oportunidade de estar aqui. Um abraço grande a todos e espero que passem por isso da melhor maneira possível. Cuidem-se, né? Para que a gente possa estar juntos aí em breve. Obrigado, Walter. Assim, a gente não tem palavras para agradecer a tua aula que foi para todo mundo. A gente quer também fazer um agradecimento especial para o Salomão aí na participação, viu, Salomão? Boa. Valeu. Eu que agradeço aí. Obrigado. O próximo mesmo. webinar vai ser no final de semana. Aí eu volto. Vai tocar uma. Vai dar uma palhinha aí pra gente com a camisa do Flamengo. Aí, opa, olha, esse foi o grande Black Swan. O maior de tudo. Pararam o Flamengo. Quando me perguntam, e é de verdade, eu não estou mentindo. Qual é a coisa que você não esperava? Parar ser o Flamengo. Pararam. Tem exceções, viu, Walter? Nem tudo, assim, tem exceções bonitas, assim, corintianos também por aqui, entendeu? Acho que não sei se o Salomão viu? Mas... Pô, tem um... Palmeirense até debaixo d'água. Eu recomendo o posse de bola, o Mauro César, o Juca Kfouri, o Arnaldo e o Tirone. Eu recomendo fortemente o de ontem, é super polêmico. Super polêmico. O Juca Kfouri fala coisas que eu jamais imaginei na vida. Assistam que vale a pena. É dos programas de esporte que eu me divirto. Walter, vai ficar devendo então essa colherzinha aí com Foo Fighters, viu? Vou cobrar a próxima aí também. O Salomão iniciou aí, agora a gente vai querer também do nosso lado aqui. Fica o convite para a próxima, né, Rio? Muito obrigado, viu, Walter? Obrigado a vocês, uma ótima noite. Agradeço demais, boa noite e até a próxima. Pessoal, muito obrigado que participou. Salomão, um grande abraço. Salomão, valeu, pessoal. Muito obrigado, hein? Até mais. Saúde para todos. Tchau. Boa noite para todos.